Solicitação da tribuna livre, que é o espaço dado a entidades que solicitam. Nessa noite, nós temos a solicitação do grupo da Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos Lanceiros de Porongo, ao qual pertencem os meus amigos da família Silva, todos, né, o Claudio Miro, o Paulo, a Flora, a Bete, o Flávio, a Luísa, enfim, todos que a gente já conhece de longa data, que fazem parte dessa organização. E foi solicitado esse espaço pelo senhor Cláudio Rafael da Silva, que está assim, passando a palavra para os seus representantes que vão utilizar a palavra. Então, eu faço o convite para fazer uso da tribuna, então, o senhor Valdemar Moura Lima, o Pernambuco, e o advogado Carlos Alberto Sandoval. Então, que os dois venham até a tribuna e façam uso. Fique à vontade. Vocês têm 15 minutos para usar a tribuna conforme acharem melhor o revezamento, enfim. Está à disposição. Então, nós passamos a palavra. Muito obrigado por ter solicitado e faça bom uso. Senhores, eu sou quilombista e como quilombista eu inicio minha fala saudando as entidades de luz que nos permitiram chegar aqui para falarmos de um tema muito importante, que é o racismo institucional. Eu estou aqui a convite de uma organização negra chamada Lanceiros de Porongos, que há muito tempo desenvolve trabalho nessa cidade, e nós viemos aqui para falar de racismo institucional. É um tema extremamente doloroso e difícil, porque é um tema histórico, não é? É um tema que começa, como os senhores sabem, no início da nossa nação. Tudo o que aconteceu com os negros e que acontece ainda hoje, de exclusão, de violência, de desrespeito, numa sociedade, como os senhores sabem, tremendamente injusta e hipócrita, que nos trata com sorriso, né? Mas que impede a nossa evolução através exatamente do racismo, que é uma coisa que está, vamos dizer, arraigada na nossa cultura, né? Tudo o que nós sofremos vem através da própria história, não é? Se nós lembrarmos que nada que aconteceu conosco, com os meus antepassados, foi feito à revelia da lei. A lei é que determinava os chicotes que os meus antepassados precisavam levar. As leis é que determinava como cortar, não é, o tendão do negro que fugia. As leis defendiam exatamente esta violência. E esta é uma violência que vai se perpetuando. A lei é que criou a Lei Áurea, que, como todos os senhores sabem, de áurea não tem absolutamente nada, não é? Porque nós construímos esse país, trabalhamos nesse país, produzimos nesse país, a Lei Áurea simplesmente não nos entregou a carta de alforria e não nos deu, evidentemente, a nossa carteira de trabalho. Nós trabalhamos durante 300 anos e fomos colocados, posto na rua, sem direito absolutamente a nada. Resultado, estamos hoje nessa situação marginal, não é? Uma situação que eu não preciso entrar em detalhes, porque os senhores todos diuturnamente veem, não é? A nossa ausência dos espaços de poder. Não é? A nossa ausência, não só nos espaços de poder, mas nas atividades mais mesquinhas, não é? Por exemplo, se nós colocarmos aqui, eu tenho certeza, se eu for passar hoje na cidade de Farroupilha e nas lojas, provavelmente devo encontrar muito poucos negros trabalhando nas lojas, não é? Por quê? Porque esse é um processo histórico de exclusão. O negro sempre é visto, não só aqui, mas em todo o Brasil, como sendo uma pessoa incompetente, incapaz, etc. Bem, então, esse racismo institucional, ele realmente é o elemento impeditivo da nossa evolução.
E o pior de tudo é que esse racismo não simplesmente exclui os negros. Ele exclui os negros do processo produtivo, ele exclui os negros do processo de poder e, ao mesmo tempo, impede que o país avance. Porque os senhores todos sabem, nós negros sempre fomos a maioria nesse país, exceção de 1500 a 1530. Nessa época nós não éramos a maioria, mas a partir de lá nós sempre fomos a maioria e somos hoje a maioria nesse país. No entanto, essas violências que se perpetuam diuturnamente, que nos excluem, que nos tira das universidades, não é? Agora mesmo os senhores sabem desse problema das cotas, né? Que estão aí, graças a Deus, avançando, mas é o mínimo que nós precisamos. Então nós estamos aqui dizendo o que para os senhores? Que há necessidade de uma reflexão profunda para que esse país ele possa ter, evidentemente, um avanço qualificativo. Que os senhores aqui, como eu disse, não é, estejam do nosso lado. Mas não é do nosso lado rindo e sendo amigo. Esse racismo fraternal, é o terrível. Não é? Porque, na realidade, nós nos damos muito bem até o limite do poder. Até onde eu não interfiro ou não há da minha parte a possibilidade de ficar em pé de igualdade. Então esse racismo cordial, ele é terrível, porque na minha fala, por exemplo, muitos dos senhores estarão pensando, bom, ele está sendo radical. Né? Mas na realidade, se os senhores fizerem uma reflexão, os senhores vão ver que não há radicalidade na minha fala. Existem as situações reais. O que seria, vamos pensar juntos, por que negros não estamos nos espaços de poder? Será que nós nascemos realmente inferiores? Será que realmente o Deus ou a entidade maior colocou nós negros como incompetentes e incapazes? Acredito que deve ser um sistema, não é? Deve ser um sistema que vem conduzindo e produzindo essa violência. Então, a minha fala aqui, ela vem no sentido de fazer com que haja uma reflexão, com que os senhores pensem mais, aprofundem, ajudem, por exemplo, a Secretaria de Educação a implementar a Lei 10.639, que provavelmente não deve estar sendo implementada aqui. É uma lei que determina que haja uma releitura em todos os conteúdos da história do Brasil, porque se chegou à conclusão, e não fomos nós negros que chegamos a essa conclusão, é o Estado brasileiro que chega a essa conclusão, que toda a história do Brasil, contada, que os senhores aprenderam, que eu aprendi, foi uma falácia. Não é? A Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, todas estas leis que nós estudamos e que lá pelas tantas nos sentimos até contemplados por aquela lei, na realidade, estas leis nada mais eram do que o continuismo da própria violência racial, sendo que desta vez acobertada pela lei. Então, senhores, nossa fala, em nome dos meus irmãos, né, daqui da organização Lanceiros de Porongo, ela tem esse sentido, o sentido de resgate. Essa fala, por exemplo, esse nome que se propõe aqui, Lanceiros de Porongo, provavelmente os senhores todos sabem da traição que Canabarro fez com os negros, não é? Os senhores todos sabem disso. Não é? Que Canabarro, depois de toda a violência, ele, em conluio com o Duque de Caxias, desarma os negros e acerta o ataque dos imperiais, dizima os negros. Bom, então o Lanceiros de Porongos é exatamente isso. Aí está novamente o que nós estávamos colocando para os senhores. A forma, a violência, a terrível situação que nos encontramos em função exatamente disso. Então, minha vinda aqui, a convite dos companheiros, como eu disse aos senhores, eu sou quilombista, participo de um quilombo político, não um político partidário, mas um quilombo político que avalia as violências que diuturnamente são perpetradas contra nós, e nós estamos aqui colocando a nossa voz, dizendo para que haja uma reflexão e pense. Dando continuidade a esse fato, e para mais uma vez comprovar aos senhores de que realmente as instituições
as instituições formais, elas são conduzidas pelos homens. E se esses homens são produto de uma sociedade racista, machista, né? Uma sociedade que no seu bojo é completamente desrespeitosa e desconsiderável com a comunidade negra, a instituição passa a ser racista, porque a instituição não mente. Agora, quem condena, quem determina, são os seres humanos. Então, se nós temos numa instituição alguém que é racista, evidentemente que a instituição, nas suas ações, torna-se racista. Então, nossa vinda aqui é porque os lanceiros de Porongos procurou um advogado, eu vou chamar o doutor Sandoval, para dar continuidade e dizer o que realmente nós estamos nessa noite apresentando para os senhores. Doutor, por gentileza. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, vereador Vandré, senhora vereadora Tetela, senhores vereadores, família afrodescendente e demais convidados aqui presentes, nossos representantes da imprensa que infelizmente não vieram, que também não deixa de ser uma forma de discriminação, né? A partir do momento em que nós temos a obrigação, enquanto conjunto produtivo da sociedade, nas suas mais diferentes esferas, em nível federal, estadual e municipal, de termos leis, Tetela, né, que façam a segurança das cotas de participação dos negros e pardos, dos afrodescendentes, em qualquer concurso público que houver dentro do país. Isso nos demonstra, Pernambuco, que estamos retrocedendo, sem dúvida alguma, Flora, novamente para 1500. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente acontece todos os dias. Apenas no mês de dezembro de 2012 é que o nosso governador do estado decretou, ou melhor dizendo, promulgou a lei estadual que prevê e assegura as cotas de participação de todos os negros e pardos nos concursos públicos no âmbito estadual. A lei número 14.147, que foi promulgada no dia 19 de 12 de 2012, ou seja, um dia antes do período de férias forense, ou seja, no último dia de exercício do ano do Diário Oficial do Estado. Vejam bem. E, a partir disso, esse ano, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul abriu, Claudio Miro, um concurso público para preencher as vagas que lá existem. E não assegurou as cotas dos negros. Não assegurou as cotas dos pardos, que é prevista na lei número 14.147, que foi promulgada no mês de dezembro de 2012. Então, as organizações não governamentais que representam os afrodescendentes do Rio Grande do Sul ingressaram com mandado de segurança contra o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Mandado de segurança esse que até hoje não foi julgado ainda. A liminar foi negada, o concurso continua e o mérito do mandado de segurança ainda não foi julgado. Temos conhecimento de que existe o edital número 01/2013, que determina o concurso público para preenchimento de gasolina de diversas vagas na esfera administrativa municipal. Não existe uma lei municipal que faça a previsão legal de cotas nesse concurso público para negros e pardos. Mas, procurado pela organização não governamental Sociedade Civil de Interesse Público Lanceiros de Porongos, que é devidamente regulamentada em todos os âmbitos e em todas as esferas administrativas, como uma organização não governamental que representa os interesses não só dos negros e dos pardos, mas também vereadores, também vereadora Tetela, os interesses da coletividade como um todo, das classes menos privilegiadas. Ao ser procurado por essas pessoas, a quem eu tenho um carinho enorme e tenho também uma amizade de muitos e muitos anos, como bem disse o professor Vandré, chamando cada um deles pelo nome, isso representa
fundamentalmente a intenção dessas criaturas, né? E ingressei hoje às 17 horas e 46 minutos, representando a sociedade civil de interesse público, Lanceiros de Porongos, com um mandado de segurança contra o senhor prefeito municipal e contra o senhor secretário de governo, pedindo a suspensão imediata da realização do concurso. Sei, e não sou analfabeto jurídico, de que não existe uma previsão legal para a concessão da liminar deste habeas corpus. Entretanto, o objetivo maior, Flora, é aquele que nós falamos hoje meio-dia dentro da tua casa, comendo um belo do churrasco na laje, né? Comendo um belo do churrasco na laje. É despertar em cada um dos segmentos da sociedade a necessidade que temos de forma urgente, urgentíssima, como se usa muito nessa casa, regularizar as leis que venham em benefício das comunidades que são menos beneficiadas. Temos aqui em Farroupilha famílias históricas, né, que são afrodescendentes. Temos essas pessoas que talvez tenham trabalhado dentro das nossas casas e temos um carinho enorme por essas pessoas. Temos aqui nesta casa também, né, vereadores que por uma questão de ética a gente não deve fazer nome, que têm relacionamento, né, que são casados com pessoas afrodescendentes. E para finalizar, eu quero deixar bem claro que se por um lado não existe, já agradecendo, quero deixar bem claro que se por um lado não existe, senhores vereadores e senhora vereadora Tetela, uma previsão legal para a concessão do habeas corpus, porque o juiz não tem embasamento legal, pode ele sim conceder essa liminar gasolina, determinando a suspensão do concurso, mandando-se refazer o edital e abrindo as cotas de participação dos pardos de negros e pardos, pelo princípio moral. É dessa maneira que eu quero finalizar, agradecendo esse espaço nobre que foi concedido, dizendo que o juiz pode sim, senhores vereadores, senhora vereadora Tetela, conceder a suspensão do concurso marcado para o dia 10, com base no princípio da moralidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos.